Agora sim, caminho livre para duas chegadas no Flamengo. Vamos falar sobre isso, final oficial do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Mengão no Mundial. O Mengão já chegou a Doha, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e do Campeonato Brasileiro, que agora de fato tem o seu final oficial. O Palmeiras venceu o Ceará fora de casa e rebaixou o Vozão, rapaz. Pois é, vamos aos rebaixados. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, rapaz. Juventude e Sport que já estavam rebaixados antes aí da última rodada. O Sport até já estava um tempinho aí rebaixado. Mas vou falar um negócio aqui pra vocês. Me surpreendi, viu? Eu achei que o Internacional ia cair. E não caiu. Ganhou do Bragantino por 3-1. E o Ceará e o Fortaleza perderam. Cara, eu sei que tem rubro-negros no Ceará. Eu sei que é importante você ter essas duas equipes da primeira divisão. Tem muitos rubro-negros, aliás, no Ceará. Eu sei que é importante ter essas duas equipes na primeira divisão em função da locomoção do torcedor, sobretudo o cearense, para ir no jogo do Flamengo, pelo menos uma, duas vezes no ano. Entretanto, meus amigos, cearenses e nordestinos também no geral, me dá alegria quando o Ceará e o Fortaleza são rebaixados para a segunda divisão, principalmente o Fortaleza. Com todo respeito a vocês, porque a torcida do Fortaleza ela age de uma forma bélica contra o torcedor do Flamengo, principalmente o torcedor do Flamengo que mora no Nordeste, que mora no Ceará. Nós vimos imagens nesse ano de uma torcedora do Fortaleza constrangindo, gerando constrangimento em um torcedor do Flamengo que estava ali supostamente numa área da torcida do Fortaleza, ou um torcedor que não exatamente poderia ser do Flamengo, mas que não estava trajado com a vestimenta do Fortaleza, o cara que quer ir no jogo, sei lá, curtir uma partida de futebol, então não pode, segundo a torcida do Fortaleza, porque ele é suspeito de ser torcedor do Flamengo infiltrado. E se ele for torcedor do Flamengo, qual que é o problema disso? Tem que gerar esse constrangimento. E aí, Pedrão, mas foi uma torcedora isolada. Veja bem, você está querendo generalizar a instituição inteira em função de uma pessoa. Não é só uma pessoa, mas eu parto para a generalização porque o Fortaleza, como instituição, perante a suspensão de 6 meses daquela torcedora, soltou uma nota nas suas redes sociais contra a suspensão, a sanção aplicada àquela torcedora. Então, meus amigos, a instituição assumiu o lado da torcedora bélica, causadora de constrangimento ao torcedor rubro-negro que estava ali e consequentemente, a outros torcedores rubro-negros que moram lá. A pessoa torce para o time que ela quiser. E se ela quiser ter 2 times, problema dela também. Ah, eu quero torcer pro Fortaleza e pro Flamengo, quero torcer só pro Flamengo. Ah, eu torço pro Flamengo e pro Chelsea na Inglaterra. Meus amigos, é a liberdade individual da pessoa. Entende? E tem que ser respeitada. Então, tá rebaixado o Fortaleza e tá rebaixado o Ceará, que também tem episódios aí parecidos, mas o Fortaleza tem ainda mais. Mas se o Inter fosse rebaixado dessa maneira, assim, eu gosto da torcida do Inter, porque é uma torcida que recepciona muito bem
os torcedores rubro-negros que vão lá. É uma das poucas torcidas no Brasil que faz isso. Tem uma parceria ali com a torcida do Flamengo, com a raça rubro-negra, né? Se não me engano, organizada. E aí gera confraternização, mas ia ser engraçado ver o Baldaço. Infelizmente, ou felizmente, para eles o Internacional acabou se livrando aí na bacia das almas, meus amigos. Que loucura foi essa última rodada. E, cara, falando mais sobre o Flamengo, a imprensa, no geral, que tratou o Botafogo de 2024 como se fosse uma máquina e destruía todos os adversários pela frente, eu quero informar para vocês que o Botafogo de 2024 tem uma campanha abaixo da do Flamengo de 2025, que foi tão contestado. E em dados momentos, com razão. Por quê? O Botafogo do ano passado, no Campeonato Brasileiro, fez 79 pontos. O Flamengo também fez 79. O Flamengo teve 23 vitórias nesse ano. O Botafogo 24, 23. 10 empates, 5 derrotas, 5 derrotas. Mas o Flamengo tem mais gols marcados, e muito mais. Com 78 gols marcados, o Botafogo 59. E menos gols sofridos, com 27 gols sofridos e 29. Contra 29 gols sofridos do Botafogo. Aliás, esse Flamengo é o time mais equilibrado. Pode não ser o que fez mais gols, pode não ser o que tomou menos gols. Mas é o time mais equilibrado entre gols feitos e tomados de toda a história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 20 equipes. É um negócio assim realmente estrondoso, uma campanha grandiosa que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro, que deve ter uma identidade visual diferente na próxima temporada. O diretor de competições da CBF havia dito que todas as competições iriam passar por um rebranding. Isso é, reposicionamento de marca, nova identidade visual e etc. Pode ser já na próxima temporada, mas também pode ser a partir de 2027. Essa reformulação será em todas as competições da CBF, Copa do Brasil, Brasileirão, Série A, Série B, Série C, Série D. Vai passar por um rebranding, mas por estar em cima do laço, né? O Campeonato Brasileiro ele já volta no dia 28 de janeiro, então tem pouco mais de um mês até o reinício do Campeonato Brasileiro. Então, em função disso, pode ser que fique para 2027. O Flamengo, de forma isolada. Aliás, o Flamengo é dono dos 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. Como mandante, não foi só o time em campo que deu show, a torcida também deu show nos estádios. O maior público presente foi de 73.244 pessoas contra o Ceará. Aliás, o Flamengo colocou mais de 70 mil pessoas do Maracanã em 3 oportunidades, contra o Ceará, Cruzeiro e Palmeiras. É um negócio assim realmente impressionante o desempenho da média de público do Flamengo no estádio do Maracanã. Ah, mas também ganha é mole, Pedrão. Não, mas não é só isso. Não é só isso. O torcedor rubro-negro vai muito ao estádio. Evidentemente, quando o time está empolgante, isso tem maior intensidade. Isso aí em qualquer lugar do mundo, em qualquer torcida do mundo. Mas o torcedor rubro-negro tem a cultura de hoje. Está diferente da torcida do Fluminense, por exemplo, que é uma torcida bem menor, mas só enche o estádio na boa. Tem capacidade para encher o estádio, mas só enche o estádio na boa, como encheu hoje na vitória em cima da equipe do Bahia por 2-0, que selou a classificação do Tricolor à fase de grupos da Copa Libertadores da América. O BAP, em entrevista à Flamengo TV, comentou sobre as suas metas para o Flamengo para o próximo ano de 2026. Ele falou: o Flamengo tem que estar no top 15 mundial. E a gente tem que estar preparado para ser campeão da Copa do Mundo de Clubes 2029. Olha aí, ambicioso. Eu estou com muito otimismo para 2026 e sonhando alto para 2029. Nos aguardem, falou Luiz Eduardo Batista, o BAP. De fato, se o Flamengo se posicionar entre os 15 melhores elencos, aliás, entre os 15 maiores faturamentos do mundo, o Flamengo estará à frente de várias equipes europeias. Inclusive, o Flamengo já está à frente, mas
quando se fala da nata europeia, Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, entre outras equipes, ainda é difícil você alcançá-los, não apenas em função da questão econômica do euro para o real, mas também em razão do injetamento de dinheiro que você tem por parte, por exemplo, do Estado do Catar. O emir do Catar, ele é dono do Paris Saint-Germain. E apesar de ter regras de fair play financeiro, vira e mexe eles conseguem dar pedaladas, driblar essas regras de fair play financeiro, como, por exemplo, quando o Paris Saint-Germain contratou o Mbappé, né, do Mônaco. Ele não poderia contratar, não poderia gastar mais do que ele arrecadou. Entretanto, o Mônaco, então a gente empresta o Mbappé e no final da temporada você me paga. Já é um método de pedalada, de driblar o fair play financeiro. Então, assim, é uma missão difícil. Mas, estando entre os 15, já vai ter um elenco muito qualificado. Uma competição estilo Copa do Mundo, um jogo só. Tem a fase de grupos, evidentemente, mas depois é só um jogo para você ir avançando. O Fluminense, com faturamento baixo, conseguiu chegar à semifinal. Depois foi triturado pelo Chelsea. O Flamengo ganhou do Chelsea. Mas não é impossível. Realmente é uma meta muito bacana. O Flamengo chegou ao Catar, já fez inclusive o seu primeiro treinamento visando a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. A delegação desembarcou por volta ali das 8h30 da manhã, horário de Brasília. A gente tem que sempre lembrar que o Catar fica 6 horas à frente do horário de Brasília, então tem essa questão do fuso horário. Por exemplo, o Flamengo vai jogar às 8h30 da noite, às 8 horas da noite no Catar, diante da equipe do Cruz Azul, enquanto aqui, horário de Brasília, serão 2 horas da tarde. Então, assim, tem essa questão do fuso também, mas tem tempo suficiente. São 3 dias que o Flamengo vai passar no Catar, treinando, se adaptando para esse enfrentamento diante da equipe do Cruz Azul. Falando em Intercontinental, o Vitinha, em entrevista, falou que para coroar o ano magnífico do Paris Saint-Germain, eles querem ganhar a Copa Intercontinental. E ele fala: nós sabemos que fizemos um 25 magnífico, ganhar a Copa Intercontinental será a melhor forma de terminar esse ano. Ganhamos quase tudo, então se vencermos a Copa Intercontinental será ainda mais perfeito ou quase perfeito. Então nós queremos terminar o ano da melhor maneira. Muitas vezes você só chega nesse torneio uma vez na carreira, você tem que aproveitar isso e faremos de tudo para trazer esse título para casa, falou o Vinha. E lógico, está trabalhando pelo Paris Saint-Germain, é um dos melhores atletas que tem ali no Paris Saint-Germain, é o cara da saída de bola do Paris Saint-Germain, difícil de ser pressionado. O Felipe Luiz vai ter que ter uma estratégia muito bem encaixada para esse jogo em específico, mas antes tem 2 compromissos difíceis diante da equipe do Cruz Azul e depois o Pirâmide do Egito, que também começou nas quartas de final, enfrentou o Al-Ahly, passou e agora está aguardando na semifinal o Flamengo. Do desembarque do Flamengo para o Mundial de Clubes, lá no Catar, João Guilherme entrevistou o goleiro Agostinho Rossi, que disse: muito feliz por ter chegado, só chegamos aqui porque conquistamos o que conquistamos. Vamos para essa competição da melhor maneira. Muito feliz de ter conquistado o Brasileirão com antecedência e quero deixar os meus parabéns para o time que jogou ontem, que representou muito bem a camisa rubro-negra. De fato, representou muito bem a camisa do Flamengo. Os garotos do Ninho, mais, né, o Michael, que o Everton Araújo e o Wallace, por mais que já estejam um tempo no profissional, também são garotos do Ninho e representaram bem demais a camisa do Flamengo. Foi empate, mas jogaram muito, na minha opinião. Léo Pereira comentou sobre a seleção brasileira e mantendo vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo em 26. Ele disse: com certeza é um objetivo que eu tenho, é um sonho de qualquer jogador brasileiro representar o Brasil na Copa. Estou trabalhando muito, me dedicando ao máximo para receber essa oportunidade. Cara, para mim é uma injustiça cometida, assim, falando com imparcialidade, tirando o lado rubro-negro, que a gente acaba que não quer o jogador convocado, pelo menos nos períodos
precedentes da Copa do Mundo. Se fosse só na Copa, beleza, porque a competição para. Mas é uma injustiça convocar o Fabrício Bruno e não convocar o Léo Pereira. Eu fico até na dúvida, olha aí, se não é uma questão pessoal. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Com outro zagueiro da seleção brasileira. Será? Entendedores entenderão. Porque, para mim, ele tem que estar, sim, na seleção brasileira. Saídas, pessoal. O Flamengo reavalia Michael e deve negociar Matias Vinha e Alan para a próxima temporada. Com o final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta suas atenções para a reavaliação interna do seu elenco. O atacante Michael, que chegou a ter oportunidades como titular, foi capitão no último sábado, titular contra o Mirassol. Perdeu um gol ali, mas não pode perder. No segundo tempo até achei que ele deu uma melhorada. É um dos nomes que terá sua continuidade analisada pela diretoria. No caso, o Michel ainda vai ser reavaliado. Já o lateral Matias Vinha e o volante Alan devem deixar o ninho do urubu, pois foram excluídos das últimas listas por opção técnica e não estão nos planos da comissão. Para você ter uma ideia, o Vinha e o Alan ficaram de fora, né? O Alan tem um problema de fascite plantar, Pedro não tá, mas o Vinha ficou de fora do jogo do Flamengo contra o Mirassol e não foi também para o Mundial. Isso não entendi muito bem ali a situação, mas ok, decisão do técnico Felipe Luiz. Mas deve ser negociado. O Flamengo tem 2 laterais esquerdos. Naturalmente, o treinador utiliza mais o Alexandre, que é o titular, e após isso o Ayrton Lucas. O Vinha é preterido, ele é utilizado, salvo numa grande exceção, os 2 estão lesionados, como já aconteceu até inclusive nesse ano. O Alexandre sentiu dor muscular, e daí no mesmo jogo o Ayrton Lucas tomou uma entrada, né, uma solada do atleta do São Paulo, algo nesse sentido, uma pancada ali que fez um corte profundo na canela dele. Ele acabou tendo que ser substituído, e aí entrou o Matias Vinha naquela oportunidade. Ele fez poucos jogos, o Vinha. A lesão atrapalhou muito a trajetória dele no Flamengo. Eu preciso reconhecer isso naturalmente, atrapalhou demais a trajetória dele no Flamengo. Mas, felizmente, são coisas que a gente não consegue controlar e ele deve, naturalmente, deixar o Flamengo. A gente vai falar sobre os reforços, mas antes, dá um recado aí. Aqui embaixo do vídeo, tá? Tem produtos oficiais do Flamengo para você comprar. Copo, camisa, um monte de coisa logo aqui embaixo. Clica aí e compra, dá de presente. É dezembro, cara. Aproveita aí se você tiver dinheiro disponível, evidentemente, tá? Tem produtos acessíveis, inclusive, do Flamengo aqui abaixo. Pessoal, Flamengo mira mercado nacional e jovens para reduzir média de idade do elenco. Como assim, Pedrão? O Flamengo planeja reduzir a média de idade do elenco para 27 anos e, para isso, deve intensificar os investimentos no mercado brasileiro após o final do Campeonato Brasileiro. A estratégia visa contratar um goleiro, um zagueiro e um atacante de renome. Os primeiros alvos são o goleiro Gabriel Vazão e o goleiro Gabriel Brazão e o zagueiro Vitão, ambos de 25 anos, reforçam a intenção de rejuvenescer o time, que terá a base campeã de 2025 mantida, e agora com o encerramento do Brasileiro, por mais que o Inter e o Santos não tenham sido rebaixados, o que facilitaria a vida do Flamengo, mas de certa forma o encerramento do Brasileiro também facilita a vida do Flamengo, porque os clubes estão tranquilos agora e poderão fazer ali, naturalmente, as negociações com maior tranquilidade. Os próprios atletas envolvidos com esses clubes também poderão pensar mais aí na sua carreira. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, Soluções Negras.